Tem um outro valor aí que eu acho que o Flamengo quer sinalizar para o mercado. Olha só, eu sou muito diferente de vocês. Olha com quem vocês estão falando. Estamos chegando aqui. Essa tese, tipo o Real Madrid, sabe? Que sempre quer fazer a compra mais cara da janela. Só que tem uma coisa que eu estava sentindo muita falta. Do Flamengo voltar a ser Flamengo. E ele está voltando. Porque todo mundo dizia assim, vamos nos organizar para tentar bater o Flamengo. Sim, porque não era isso. Como é que tu vai contratar um cara desse valor aí, só o Flamengo? Mas, cara, tomara que contrate uns 3 desses valores aí. Porque uma hora vai secar. Tu acha? Vai, é só, cara, passar 1 ou 2 anos sem ganhar título. Em vigor. O Flamengo tem governança que o faz inquebrável. Mas, assim, o Flamengo vai quebrar. Não, ele se protegeu lá no tempo de Eduardo Bandeira de Melo, de forma que você... Salve nação, vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aqui. Nesse vídeo aqui vamos reagir o que a imprensa gaúcha falou sobre a contratação de Lucas Paquetá pelo lado do Flamengo e o desembarque dele no Rio de Janeiro, né? O que o Lucas Paquetá vai conseguir agregar nesse time do Flamengo e eles estão com medo do poder financeiro do Flamengo, que já é nitidamente... O Flamengo paga 42 milhões de euros em um jogador só. E também o impacto que o Lucas Paquetá pode trazer para o futebol brasileiro, né? O debate da mídia gaúcha foi muito bom, né? Estou trazendo 2 partes aqui da mídia gaúcha. Então deixe seu like, se inscreve no canal, né? Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E durante o vídeo aí, e no final do vídeo, tu pode deixar o seu comentário o que tu achou sobre a opinião dele sobre Lucas Paquetá no Flamengo, né? É isso aí, nação, tamo junto e é nóis, vamos embora com mais um vídeo aí. Confirmou o seu negócio de altíssimo risco. O Paquetá não só foi contratado, como o Flamengo vai suar para colocá-lo contra o Corinthians domingo na Supercopa. O Flamengo quis dar uma resposta para a compra do Gerson pelo Cruzeiro. O Flamengo tá naquela vírgula tudo assim, muito bonito fazendo uma vez. Ele quer fazer. O Flamengo, ele claramente está querendo mostrar para o mercado, olha só, vou mostrar para vocês quem é o novo Real Madrid aqui. Quanto é que custa o Paquetá? Custa 300, eu vou pagar 600. Só para mostrar para vocês que eu tenho dinheiro. É isso que ele está fazendo. Gastar. Ele disse uma entrevista na virada do ano depois de ser campeão brasileiro. Eu me lembro disso. Ninguém vai gastar mais do que o Flamengo em 2026. E ele disse isso como se isso fosse algo de se orgulhar. E só para contextualizar, né? O Cruzeiro comprou o Gerson por 27 milhões de euros, com gatilhos, cláusulas, pode chegar a 32, né? Aí o Flamengo vem e vai pagar 42 milhões de euros para comprar o Lucas Paquetá. Como é que é? A gente não conseguiu trazer o Gerson? Não vale ser já com 20... Ele não vale a metade disso. Ele tá 28 anos já, né? O negócio... Ele é muito bom. Quando o Flamengo vendeu o Paquetá pro Milan, foi por 35 milhões de euros, né? Aí ele foi pro Lyon, do Lyon pro West Ham, agora tá voltando por 42. É um jogador de seleção, deve ir para a Copa do Mundo, mas, 42 milhões de euros. O que a gente tem um outro valor aí, entende? Tem um outro valor, desculpa, tem um outro valor aí que eu acho que o Flamengo quer sinalizar para o mercado. Olha só, eu sou muito diferente de vocês, olha com quem vocês estão falando, estamos chegando aqui. Essa tese, tipo o Real Madrid, sabe? Que sempre quer fazer a compra mais cara da janela. O Real Madrid sempre quer fazer. Eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que tu tem toda a razão. Ele tem essa pretensão, sim. Só que tem uma coisa que eu estava sentindo muita falta, do Flamengo voltar a ser Flamengo. E ele está voltando. Porque todo mundo dizia assim, vamos nos organizar para tentar bater o Flamengo. Não era isso. Deixa o Flamengo ganhar um pouco, que quando o Flamengo ganha, ele recupera aquela arrogância natural dele e ele volta a ser... Você não pode mexer no regimento que está em vigor. O Flamengo tem governança que o faz inquebrável. Ele não vai ter sucesso de campo todos os anos, porque teve um ano desse gastando um dinheirão que não ganhou nem para o ímpar. Mas, assim, o Flamengo vai quebrar. Não, ele se protegeu lá no tempo de Eduardo Bandeira de Melo, de forma que você pode cometer esse gasto, Só que ele está pactuado para 3 anos e dentro do orçamento. O Flamengo antigo faria tudo isso no beiço, imaginando que aqui é Flamengo, e depois não ia pagar. É que agora é estatutário. O presidente, a diferença do Flamengo para o Botafogo, o Flamengo pode pagar esse valor. O presidente do Flamengo, o presidente do Flamengo agora estatutariamente, ele vai ser implicado se ele gastar, sabe, arrecadando dele tudo. E o nível de arrecadação do Flamengo bateu 2 bi com as premiações. O erro do Flamengo o Flamengo está pagando mais do que o jogador vale. É isso. E se começar a fazer muito isso... E no elenco ele já sobrepaga um monte de gente. E tem uma questão que é tu trazer uma estrela... É que tem um negócio, tá aí, tu tá falando de uma parte de trabalho de vestiário, que eu acho que deve ser complexo também, mas o Flamengo ele tem uma base de faturamento, tá? O que eu tenho visto no Flamengo é que o Flamengo, em razão das contratações, das muitas contratações, de contratações muito boas, o Flamengo esqueceu um pouquinho de olhar para a base. O Flamengo não vai vender... O João Gomes foi vendido.
O Paquetá foi vendido. Mas agora a geração atual tá sem espaço, né? Não, tudo bem, mas o Wesley foi vendido há pouco tempo. Rayan não, perdão. O menino da base, aquele que estava jogando... Sim, o Wallace O Wesley foi milhões de reais. O Wesley foi vendido há não muito tempo. Tá? Mas no elenco atual, do jeito que o Flamengo está se montando, o Flamengo tinha o zagueiro que eu esqueci o nome, que falhou no Fla-Flu, que era um dos reservas. Aí trouxe o Vitão para essa reserva. O Iago saiu. Eu esqueci agora. Bom, mas o Iago também é um da base que já foi. O Flamengo não vai vender 30%. Sim, tu trouxe o Vitão. O Flamengo tem Léo Ortiz e Léo Pereira, Vitão, Danilo. 4 zagueiros. Então esse garoto já ficou fora dos planos. O Flamengo foi campeão mundial, sub-20. Mas é aí que tá. Mas é o sub-20, começou o Carioca e tá sendo rebaixado. Não, tudo bem, mas eu digo que ele tem... Mas ele continua formando. Só que ele não tá usando. Não, tudo bem. O cara precisa jogar para ser vendido. Não, tudo bem, mas o João Gomes foi vendido. Não, o João Gomes jogou. O Wesley foi vendido. O João Gomes nesse modelo de jogo, o Wesley foi vendido ano passado. O Flamengo tem esse histórico recente bem sucedido de usar da base, pelo menos um no time titular, que tem sucesso e vira dinheiro. Que é o que o Romildo fazia em outra proporção, Guerrinha, com o Grêmio aqui, Pedro Rocha, Wallace, especialmente Arthur. Esses caras primeiro deram resultado de campo, depois viraram dinheiro. O Flamengo está fazendo isso. Sobre essas questões da justiça, eu acho que tem que fazer uma distinção. Eu já falei aqui algumas vezes, né, o César? E a gente fala bastante isso a respeito do Botafogo, porque essa história do Botafogo, é óbvio que ela ia explodir. O Textor, na verdade, ele não consegue mais controlar a holding que era dele. A holding, os credores da holding estão dizendo, cara, eu quero meu dinheiro, e ele não consegue mais controlar a holding que manda no Botafogo. E ele está afastado. Porque os credores estão dizendo, cara, tu não está me pagando. Mas queria dizer que o Fluminense, num regime centralizado de execuções, ele paga dívidas trabalhistas. E essas dívidas, um acordo na justiça. E ele, todo mês, o Fluminense vai lá e deposita 1,5 milhão, e no final do ano ele casa mais 5 milhões. Faz 5 anos que ele faz isso. Ele já diminuiu a dívida trabalhista dele pra caramba. Então, assim, tu tem acordos na justiça que não são pra Miguel, entendeu? Não estão nessa lógica aí da recuperação judicial. Isso, mas é um acordo que está sendo cumprido e o Fluminense melhorou com isso, né? A lógica pra mim, mas a notícia de hoje... Quero te dar parabéns, porque tu tem credibilidade pra falar sobre futuro de time de futebol. Opa. Nossa, que mal, cara. Não, tô falando sério. Não, abriu todo o sorriso. Não. Ele sabe que é verdade. É verdade. Ele falou aqui no ano passado sobre o Botafogo, cara. Mas é que aí é uma questão diferente. Aí eu falei pra ele assim, tu tá de brincadeira. O que ele falou sobre o Botafogo? Falou que o Botafogo ia quebrar. Tá, mas o Botafogo... E aí eu falei assim, porra, tá brincando, o Botafogo foi campeão, tá estruturado, tá num grupo que tá botando dinheiro e tal. Eu fui um que foi contra a posição dele. A notícia de hoje é alarmante, né? Botafogo prepara pedido de recuperação judicial para a dívida de 1,5 bi da SAF. Mas a notícia é essa. Tu lembra um tempo... É a dívida da SAF. Tu lembra um tempo atrás que eu te mandei uma matéria sobre um transfer ban do Vitinho, que tinha vindo do Burnley, se eu não me engano, da Inglaterra, 40 milhões. Lateral direito. E não tinha sido pago ainda. Isso. E os caras estavam cobrando na FIFA. Era o Bota 40 e estava jogando. Então, assim, isso aí era óbvio que ia acontecer. Olha o teor da notícia do Globo Esporte. O Botafogo prepara um pedido de recuperação judicial para a SAF para tentar gerir uma dívida de 1,5 bi, sendo 700 milhões de curto prazo. O objetivo é apresentar um novo plano de pagamento aos credores e buscar fôlego. E aí vem a pancada. A medida é estratégica. É isso aí. Para tentar derrubar o transfer ban da FIFA, causado pela dívida de 30 milhões de dólares com o Atlanta United. Então, mas aí é que tá a malandragem. Esse pedido de recuperação. Esse cara não pode jogar contra ti. Mas ele pode, porque o Vasco fez isso. Mas não o Vasco pode jogar contra ti. Sim, só que hoje pode. Não, isso aí é uma estratégia. Eticamente não deveria, isso você está dizendo. Não, é que eu estou dizendo, esse cara ganhou um campeonato brasileiro. Mas é aí que tá. A lei ou a legislação hoje permite isso. O Vasco entrou em recuperação, não tá pagando, ou tá deixando as dívidas de lá para trás. Tem que cumprir, né? Tem que cumprir. Tá, tem que cumprir. Mas o Vasco está contratando. Tá. O Vasco está contratando o jogador. Chegando o Inestrosa hoje. E acabou de vender o Raia por 35 milhões e esse dinheiro não vai para pagar as dívidas. Não vai, uma parte vai. Não, mas ele continua no mercado. Tu tem que ter mecanismo. Tem um exemplo, agora eu esqueci qual é o time que eu vi que o Mauro César estava falando sobre isso, fez um vídeo sobre isso, na França. Tu entrou na recuperação que o Vasco entrou, perdeu 12 pontos. Aí sim, vai pra tabela, vai pra tabela. Aí não tira vantagem disso. Nessa tem questão algumas pessoas, do Botafogo, dentro do Inter, tem algumas pessoas que
O Flamengo pagará 42 milhões de euros pelo meio-campista de 28 anos. 5 anos de contrato, né? Não, e hoje de manhã, até aproveitando as informações. Só tem um. Não sei se o torcedor do Flamengo não vai ficar meio. O Bruno Henrique e o Paquetá, né? Daqui a pouco, sei lá. Até aproveitar acredite, aposta. O Fabrício Romano oficializou hoje com a frase Harry, né? Dele que. Qual frase? Aquela. Here we go. Isso. É que os não sabem inglês. Né? Eu não entendi. O que ele quis dizer? O que é, cara? Vamos lá. Viu? Mais ou menos isso. Here we go. Isso aí. Entendi. Cara, é aí que tá, né? O Flamengo é um clube hoje muito difícil de ser batido. Sim. Porque como é que tu vai contratar um cara desse valor aí? Só o Flamengo. Mas, cara, tomara que contrate uns 3 desses valores aí. Porque uma hora vai secar. Tu acha? Vai. É só, cara, passar 1 ou 2 anos sem ganhar título. Mas tem como. O brabo é exatamente ficar sem ganhar título. Mas tem como ficar com sem um time ganhar. assim. Cara, mas é que assim, ó. O que acontece? O Campeonato Brasileiro, como é pontos corridos, hoje o time que tem condições de competir nos pontos corridos com o Flamengo é o Palmeiras, por conta do elenco que tem, tá? E o treinador. Beleza. Copa do Brasil é mata-mata. Cara, mata-mata é um dia infeliz e foi. Não importa. Não importa. Campeonato Libertadores da América. Cara, é jogo único, campo neutro e mata-mata. Perdeu. Cara, é simples. É só não, pode acontecer, né, Caju? Mas é que no Campeonato Brasileiro, especialmente falando, é difícil hoje a gente imaginar que... Mas, cara, ano passado o Palmeiras perdeu o Campeonato Brasileiro para si próprio. Mas aqui a gente tem que apontar um favorito. Se a gente está aqui falando que a dupla Grenal não tem condição... Até, viu, aproveitando aqui falar um pouquinho uma informação do Grêmio, o CEO do Grêmio, o Leitão. Da questão do jogo que o Flamengo fez ontem contra o São Paulo, que não foi um jogo, assim, da equipe concentrada, mas ao decorrer da temporada, ainda mais com a chegada desse jogador aí, o Flamengo vai se fortalecer ainda mais. Precisa colocar em prática isso, não é somente na teoria. Se não colocar em prática, as coisas não acontecem. Mas o Paquetá vem, como ele falou, né? Vem para ser feliz novamente, voltou para casa. Tá abrindo mão do campeonato inglês, do futebol europeu, para voltar para o Flamengo, para ser mais feliz. Ele passou por um momento bem turbulento de acusações, uma suspeita de envolvimento com apostas, deixou isso para trás e agora quer ser feliz no Flamengo, jogando num time que já é muito forte, mas que com a presença do Paquetá ganha absurdamente o Ronaldão. Será que ele joga já contra o Corinthians no domingo? Falta entrosamento que eu falei aqui pro negócio do xixi do jogo. Melhor esperar mais um pouco, é isso? Mas sabe uma coisa legal que eu vou ressaltar aqui agora? Que muitas vezes quando o juiz erra, quando tem umas coisas ruins acontecendo, a gente fala, vai acabar o futebol, né? Agora, quando você vê essa imagem do torcedor indo lá abraçar o jogador, isso aí demonstra que o futebol ele transcende muitas coisas. Ele faz o torcedor se apaixonar novamente, ele traz o torcedor novamente e os dirigentes têm que ficar atentos a isso aí, ó. Contratações corretíssimas, traz o público, traz patrocinador, traz o torcedor de volta. É isso que é legal, eu vejo isso, porque o futebol para mim é isso. Alegria, o torcedor apaixonado, mesmo perdendo, viu, Medina? Tem que estar apaixonado ali pelo seu time e eu gosto de ver isso aí. Parabéns ao Flamengo que trouxe um cara que não foi uma aposta. É um grande jogador que está chegando, Cicinho. Será que vai ter dancinha, Cicinha, do Paquetá? Domingo não, vai ter lá no... Não, tô falando ao longo do ano. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Lucas Paquetá já chegou, o Flamengo ainda está tentando inscrever o jogador no bid da CBF, né? Possivelmente deve sair nessa sexta-feira ou sábado, né? Para domingo estar apto a poder jogar, né? Ou pelo menos no banco de reserva para ser uma opção de Felipe Luiz e, obviamente, e dependendo do jogo, né, ele deve entrar. Se ele tá no bid e tem condições, na minha opinião, de jogar, acho que tem sim, vai pro jogo. Titular, creio que não, mas entra aí no segundo tempo. Lucas Paquetá entrando, cravando um gol. Meu Deus, dando assistência. Meu Deus. Mas é isso aí, nação. Espero que tenha curtido o vídeo. O vídeo foi difícil fazer, né? Porque
algumas situações aí. Mas espero que tenha gostado aí. Dê seu like ajuda demais. Compartilhe com seus amigos aí, né? E o Malvadão voltou, né? Como, acho que é César Cidade Dias, né? O gremista falando. Ele sabe muito sobre o Flamengo também, né? Ele fala, o Flamengo voltou a ser Flamengo. Isso nitidamente causa inveja, rivagem, né? Teve até um cara da Rádio Grenal, se não me engano, ele falou que se o Flamengo fizer mais duas ou três contratações dessa, teoricamente quebra, né? Na opinião dele. Só que ele esqueceu que no Estatuto do Flamengo lá, de alguns anos pra cá, o Flamengo tem a situação de responsabilidade fiscal. Se o presidente começar a gastar muito, o presidente pode, teoricamente, ele sofrer um impeachment dentro do clube, né? Então, tem uma coisa que o Flamengo não vai acontecer, é quebrar, né? Então, pra quem entende, acho que esse cara aí que falou, né, da Rádio Grenal, acho que ele tá um pouco desatualizado em relação ao Flamengo. Eu até entendo que o estudo dele, né, ele acompanha muito a mídia gaúcha, né? Rio Grande do Sul, Rádio Grenal, acompanha os times do Sul. Inter, Grêmio ali, Juventude, quando tava na Série A e por aí vai. Entendeu? Ou até alguns times do sul do país, né? Como o Atlético Paranaense, da região sul. Entendeu? Geralmente quando é do eixo, como eles falam, né? Rio, São Paulo e um pouco Minas Gerais também. Talvez eles não acompanham muito, mas deixar ele informado, né? Deixar ele bem informado sobre essa situação aí, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto. É nóis. Deixa o like ajuda demais. E compartilha o vídeo aí. Bora!